como se fosse um ambiente para rodar Python, né? Então, um ambiente para rodar a linguagem de programação Python, por exemplo, como se fosse o sistema Jupyter Notebook, né? Também é um sistema para rodar o Python, né? Ou Spider, ou coisa desse tipo. Só que o sistema funciona online, né? O Colab. Então, é um sistema que você entra e você vai ter um ambiente lá para você programar, de certa forma, em Python, certo? Então, esse primeiro aqui é simplesmente a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje, que você pode acessar, olhar, visualizar, modificar. Só que se você modificar, não vai ficar salvo para mim, vai ficar salvo para ti, né? Aí você, para poder salvar para ti, tu vai ter que fazer uma cópia ou tu vai ter que fazer o download e colocar para ti, né? Então, é mais uma linguagem de programação, né, que vai mostrar como é que se faz algumas coisas lá por linguagem de programação, tá? Belezinha? Depois você deu uma lida. 35 graus é em Quixadá, cara. Tá nublado aqui, o sol tá descendo aqui. 35 graus, exatamente. E normalmente tá mais. Esse aqui é o mês, a gente tá no mês frio, certo? Em Quixadá, de janeiro até julho é frio, né? Ou seja, 27 graus, 27, 35 graus à tarde, tá frio ali. Já outubro, setembro, outubro, novembro, né? Setembro, outubro, novembro, aí o negócio é outra história. Quando terminar aqui a aula, tá? Eu repito novamente aí o segundo link e envio novamente, tá bom? A atividade que vocês vão fazer aí pelo segundo link, que é do formulário. Exatamente, cara. Bom, então, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar início aí à aula de vocês, né? É aula de pré-cálculo, né? E o assunto da aula de hoje é o assunto de funções do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, ou função afim, ou função linear, né? Entre outros nomes, né? Mas a função especificamente que a gente vai estudar é a função afim. Eu aumentei aqui esse tamanho de tela aqui, né? Só para poder vocês enxergarem melhor aí. Então, esse código aqui foi feito por mim, o professor Vladimir, né? Que é da área dessa parte de Olimpíadas, cuida da Olimpíadas de Programação. Aí, o que é que acontece? Primeira coisa, tudo que você vai estudar, não importa o que é que você vai estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, por que eu quero estudar isso? Qual a importância de estudar isso? Qual é o objetivo, né? Como observar esses conceitos que eu estou estudando no meu cotidiano? Quais são os aspectos históricos, né, da construção desse conceito? Como foi que chegou até essa ideia? Por que chegou até essa ideia? Quais foram as mudanças que sofreram no decorrer dos anos, né? Então, você precisa dar um contexto daquilo que você está estudando. Você precisa entender para que vai servir aquilo para você, né? Você precisa entender qual a finalidade daquilo. Tá? Então, para responder essas perguntas, a gente tem que começar a pensar. Pensar em como é construídas essas ideias, pensar em o que é função, são funções de primeira ordem, né, no primeiro grau, e para que servem elas, né? E quais foram os aspectos históricos que formaram ela, né? Então, primeiro, para responder essa pergunta de vocês, né, eu deixo aqui uma coisa aqui, que é, você tem que entender os conceitos básicos, né, que determinam esse assunto, o que é que constrói, qual é o alicerce daquele assunto, para poder entender melhor o assunto. Então, para você poder entender o alicerce de funções, por exemplo, você precisa entender conjuntos, você precisa entender relações, de uma forma mais formal, né, não intuitiva, de formal, você precisa entender conjuntos, você precisa entender relações, produto cartesiano, relação binária, gráfico de uma função, quando é que essa função é injetiva, quando é que ela é objetiva, né? E tudo isso você está aprendendo, de certa forma, é para você aprender em matemática básica. Não sei se vocês estão fazendo isso, tá? E esses conceitos, todos os conceitos que vocês vão aprender, de todo tipo de conteúdo que vocês viram até o momento, ele depende do nível de escolaridade que você tem. Então, depende de como é que está formada a tua base, tá? Dependendo da formação da tua base, tu pode ir para o próximo nível. Então, assim, nessa aula, o que é que a gente vai abordar? Função polinomial de primeiro grau, né? Como a gente já falou.
Só que a gente vai ver ela, né, de o seguinte coisa, a gente vai ver ela do significado formal, a gente vai ver ela também como uma interdependência, uma variável, uma regularidade, uma correspondência, uma generalização, né, uma proporcionalidade, tá? A gente vai ver as diferentes interpretações de funções. Dependendo do tipo de contexto que você esteja trabalhando, ela traz uma interpretação diferente. Ela traz um significado diferente, tá? Então, veja que função, ele tem esse dinamismo, tá? Não apenas algo ali formal, ou apenas algo ali que fica na matemática pura, né? E não sai da matemática. É algo que está envolvido diretamente com aquilo que você faz, certo? E esse desenvolvimento de funções, em termos gerais, né, vem desde a antiguidade. E quando você fala que ele vem desde a antiguidade, né, porque você pode pensar, por exemplo, como uma moeda de troca, trocar mercadorias, por exemplo. Quando você fala trocar mercadorias, você está dando um valor à sua mercadoria com a valor com a outra mercadoria que está. Então, que você está querendo trocar. Ocorre ali um sistema de troca. Nesse sistema de troca, você está dizendo para mim que ocorre uma relação entre quantidades, né? Quando você cria essa relação entre quantidades, você está dizendo para mim que existe uma função. Mas na antiguidade, você não sabia que aquilo era uma função. Porque a relação entre quantidades, você tem ali uma proporção, que não sabia nem que era uma proporção, porque você não pode pegar uma proporção de variáveis distintas, ou eles não tinham essa noção de fazer uma proporção entre variáveis distintas, tá? Então, tem muita coisa que é interessante, que foi surgindo ao longo do tempo, foi melhorando ao longo do tempo, né, até chegar à interpretação que a gente tem hoje, ou a definição que a gente tem hoje. Então, na antiguidade, a função era vista como uma relação entre duas quantidades, não tinha definição de variável e nem a definição de função. Ou seja, eles não sabiam nem o que era variável na antiguidade, mas tinha lá, né, uma coleção de problemas que eram resolvidos, e essa coleção de problemas era resolvida sem mostrar um método científico ou um método claro e bem definido. Era simplesmente, ó, por esse caminho você resolve. Se você usar outro caminho, ninguém sabe. Mas por esse caminho você resolve. Como? Como foi que surgiu isso? Né? Mas por quê? Veja, não tinha como, tá? Então, na antiguidade, você tinha esse porém. Função era vista como uma aplicação no seguinte sentido de ter uma relação entre duas quantidades. Já os babilônios, isso há 400 anos depois de Cristo, tá, pessoal? Já os babilônios, eles observavam os astros, né? E a observação dos astros e fazer essa comparação com a astrologia, por incrível que pareça, fazer essa comparação com a astrologia e a astronomia, eles conseguiam, vamos dizer, realizar predições, prever o futuro, né? Realizar predições por conta da periodicidade, por exemplo, do Sol, em qual posição estava o Sol, se o dia estava claro, se o dia estava escuro, né? Então, ele via a posição do Sol, via a posição da sombra, da Lua, né? E descobrir qual era o ângulo em relação do Sol com relação ao planeta. Isso é interessantíssimo, certo? Mas os babilônios, eles não tinham a noção de variação, eles não tinham a noção de função. O que é que eles tinham? A noção de você ter um conjunto de dados, e você pega aquele conjunto de dados, e você conseguia descrever, olha, em tal dia do mês, vai acontecer isso, e isso, e isso. Existem tantas luas, né? E essas duas se repetem dessa forma, certo? Então, eles montaram, tipo, uma relação, né? Para poder fazer as suas previsões. Aí, vamos lá, um negócio interessante, né? Que eu mandei até o vídeo para vocês do Pato Donald, não sei se vocês chegaram a perceber, né? Que os gregos, por exemplo, mostraram função como uma proporção, né? E quando você fala quando ele fala de proporção, se você olhar na arquitetura grega, você tinha uma relação entre retângulos, e essa relação entre retângulos, quando você calculava a proporção de retângulo para retângulo na mesma estrutura, sempre dava o mesmo valor, né? A relação entre as áreas dos retângulos sempre dava o mesmo valor. Isso aí foi chamado de número de ouro, né? Que está diretamente relacionado à sequência Fibonacci, né, que vocês devem ter visto já em FUP já, ou coisa desse tipo, e é muito utilizado lá na computação. Mas os gregos faziam isso e não sabiam que estava relacionado à sequência Fibonacci, né?
mas eles faziam na arquitetura por conta de ser bonito em relação aos seus retângulos, né, de ter uma certa beleza, por conta do número de ouro, porque tinha uma proporção que era igual, sempre igual. Ele sempre pegava a proporção dos seus retângulos e isso aí dava igual, né? E isso daqui também, obviamente, recai numa coisa que hoje o pessoal estuda, que é chamado de fractal, né, na matemática, né, que você tem tipo uma casca de um caracol, né, que você vai fazendo isso aqui, né, e aí quando você pega as relações lá, você sempre tem uma relação que é igual, o número que se repete, né, ou seja, o número de ouro, né, e aí, isso aí também é um fractal, é bem interessante isso, tá, e isso foi feito pelos gregos, né, só que veja, ele mostrou função como uma proporção, mas ele não sabia que aquilo era uma proporção, tá, e além disso, eles tentavam fazer uma proporção entre áreas com áreas. Então, era a área de um retângulo com a área de um outro retângulo, a área de um círculo com a área de outro círculo, e assim vai. Né? Então, comprimento com comprimento. Por quê? Porque quando você tinha grandezas distintas, eles não sabiam o que é que acontecia, porque as proporções, elas escondem a dependência entre grandezas distintas. Tá? Isso aqui é bem interessante você falar, né? As proporções escondem a dependência entre grandezas distintas, tá? E além disso, nessa época, não se tinha noção, por exemplo, de números racionais. Então, como é que você pegava ali números naturais, né? Você tinha números naturais, números inteiros, e quando você fazia essa proporção, o resultado não era inteiro. Então, tinha alguma coisa ali que não estava dando certo, certo? Aí, quando você chega na Idade Média, né, isso aí foi na Grécia Antiga, né, então, função veio como uma forma de prever o futuro pelos babilônios, veio como uma forma de você relacionar grandezas, né, veio como uma forma de você calcular proporções, e já na Idade Média, mudou a forma de pensar, tá? Teve um movimento que começou o estudo das variações, né? E a maior contribuição na Idade Média, por incrível que pareça, não foi em relação a você descobrir nada, algo a mais, mas sim foi em relação a você mudar a forma de você perguntar, tá? Porque ao invés de você perguntar por que uma pedra cai ao saltar no ar, você perguntava como é que ela cai e com qual velocidade. Você não está perguntando, olha, por que aquela pedra cai? Né? Por que se eu for para a ponte, pular, eu vou cair? Mas sim, como é que eu caio? Né? Qual é a consequência disso? Isso é bem interessante. Veja, mudou a perspectiva. E com a mudança de perspectiva, certo? Ocorre o surgimento da ciência experimental. E essa ciência experimental permite, então, a relação entre a ciência da natureza e a matemática. Tá? E essa contribuição foi essencial para quem? Para construir o caminho para Galileu, Newton e Leibniz. Tá? Além disso, entre outros aí, né? Além disso, você tinha a construção de gráficos, então. Agora você conseguiria ver as grandezas numa representação geométrica. Né? O que é que acontece com isso? Então, fazia um gráfico da função, não sabia que estava fazendo um gráfico de uma função, mas fazia isso através de uma representação geométrica. Né? Só que tem um negócio interessante, que o desenvolvimento da Idade Média não foi maior devido a alguns fatores, que é o desequilíbrio entre a abstração e o desenvolvimento de aparatos matemáticos existentes na época, né? Ou consistentes, né? Vamos dizer assim. Já na Idade Moderna, aí a gente tem a variação, o estudo das variações, né? O estudo das funções e de suas variações. Aí a gente tem a contribuição de vários autores, né? Matemático, físico, arquiteto, poeta, entre outros aí, né? Que a gente começa aí com Descartes, Vieta, Galileu, tá aqui Descartes aqui, Fermat, Newton, Leibniz, Bernoulli, Euler, Gauss, Lagrange, Legendre, entre outros. Pois não? Alguém falou alguma coisa? Depois vocês pesquisem sobre esses caras, a contribuição deles. Né? Cada um trouxe uma contribuição diferente, cada um mostrou uma coisa diferente. Tem tanta coisa que esses caras fizeram que é enorme. Né? Essa daqui, por exemplo, deu a contribuição para o cálculo diferencial integral.
Esse daqui deu a contribuição para... Tem um princípio chamado princípio de Fermat na óptica, né? Diz que a luz caminha sempre, ou escolhe sempre o menor caminho, né? Não é nem tanto o menor caminho, né? O menor gasto de energia que você vai ter. Aí tem Bernoulli, que a gente tem aplicações na física, né, e na matemática, e assim vai. Depois de pesquisem sobre eles, é bem interessante. Ou seja, a Idade Moderna, né, que foi esse período de transição da Idade das Trevas para a Idade Moderna, isso aqui deu um agradecimento de conhecimento, principalmente para a ciência, muito grande, né? Então, a ideia da função, até o momento, era muito restrita. Se reduzia a funções analíticas, né? A partir da primeira definição de função, foi possível analisar suas propriedades. Opa, deixa eu ver aqui. Na física clássica de óptica, mostra... Peraí, deixa eu ver aqui, Vladimir. No física clássica de óptica... exatamente. Em óptica você tem Fermat, né? Física clássica, você mostra Fermat, sim. É o melhor caminho. O melhor caminho nem sempre é o menor caminho, né? Porque você pode ter o menor tempo. Nem sempre é o mais curto, né? Você pode ter o caminho que tem o menor tempo também. O menor gasto de energia, no fim das contas. Aí tem uma parte filosófica disso que é muito bonita, né? Como é que eu escolho o menor caminho? Como é que a luz sabe qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho, né? Como é que a luz sabe isso? Ela percorre todos os caminhos possíveis para poder dizer que aquele é o menor? Eu não sei. Né? Mas isso é a questão filosófica bem interessante, né, na física, né? Mas, enfim, voltando à ideia aqui, então a ideia de função se reduzia simplesmente a funções analíticas, né? Mas a partir da sua primeira definição formal, foi possível analisar suas propriedades, relacionar diferentes fenômenos e realizar generalizações sucessivas até chegar à definição mais formal, utilizando a ideia de conjuntos. A ideia de conjuntos foi completamente desenvolvida agora no século XX. Então, você tem uma construção todinha, desde 400 depois de Cristo, até o século XX, para construir a ideia de funções. Mas você construiu a ideia de funções de uma forma um pouco mais formal, e as suas diferentes aplicabilidades, né? E ainda hoje a gente tem funções com suas aplicabilidades, né? Ou formas de entendimento. Em suma, o conhecimento formal e sistematizado sobre funções não foi elaborado rapidamente, nem de forma isolada. Nem um caminho de construção foi linear, tá? Para poder chegar até aqui, a gente precisou, como diz Newton, né? Precisou de ombros de gigantes, certo? Vocês já estão com isso já em mãos, né? Próximo desenvolvimento agora cabe a gente. Como é que vai ser feito isso? Não sei. Primeiro vamos entender. Vamos entender o que foi que eles fizeram, né? Nesse sentido, o estudo de função depende da forma como ela é definida. Para definirmos, devemos entender alguns conceitos iniciais, desde conjuntos, par ordenado, plano cartesiano, relação e gráfico. A parte de conjuntos, eu suponho que vocês estejam vendo em matemática básica, tá? Então, como vocês estão vendo em matemática básica, eu vou começar falando de par ordenado, depois falar de produto cartesiano, e assim por diante. Beleza pura? Então, vamos lá. O que é um par ordenado? Alguém sabe dizer o que é um par ordenado? Um par ordenado, tá? Você pode imaginar ele, pois não? São valores de x e y da função. É uma forma para encontrar um gráfico. É uma forma de se falar que é um par ordenado, né? Mas não é só isso, né? Ou porque você já está definindo a função e está dizendo que o ponto da função, um ponto que pertence àquela função é um par ordenado. Você está correto em dizer isso. Mas aí, se a gente não tiver definido função, como é que a gente define par ordenado sem definir função? Né? Um par ordenado qualquer, né, você tem aqui a primeira coordenada e a segunda coordenada. É um ponto, a imagem dele é um ponto, né, no plano cartesiano que você colocou, mas a gente não definiu ainda plano cartesiano, mas é um par ordenado, é simplesmente
um ponto onde você tem uma primeira coordenada e a segunda coordenada. A primeira coordenada se chama de abscissa, a segunda coordenada se chama de ordenada, né? Então, basicamente, é essa a ideia do que é um par ordenado, né? Que é um par de objetos cuja ordem de ocorrência é significante, ou seja, a ordem de que ocorre isso aqui, né? A ordem importa. AB é diferente de BA, tá? Então, o par ordenado, a ordem importa. AB é diferente de BA, né? E além disso, se você tiver dois pares ordenados, um par ordenado P e um par ordenado Q, né? Se você tiver dois pares ordenados, A, B e CD, são dois pares ordenados, eles são iguais, né? Se e somente se a primeira ordenada é igual à primeira ordenada do outro par, a segunda ordenada do primeiro par é igual à segunda ordenada do outro par. Ou seja, se AB é igual a CD, significa dizer que A é igual a C e que B é igual a D. Tá? A gente pode ter, por exemplo, um par ordenado formado simplesmente por XX, onde a primeira coordenada é igual à segunda coordenada. Tá? Ou, no caso, a primeira coordenada coincide com a segunda coordenada. Isso daqui, se você tiver XX aqui, né, você pode dizer, então, que você tem se todos os conjuntos de pares ordenados são formados pelo valores onde a primeira coordenada é igual à segunda coordenada, você está, então, pegando um conjunto, né, de pares ordenados formados por um conjunto de identidade. Tá? E a gente vai ver isso depois, quando a gente vai falar de função identidade, que todos os pares ordenados dessa função identidade, eles são iguais, né? Tanto o x como o f de x. Tá? Só um detalhe, que par ordenado não é a mesma coisa que o conjunto. O par ordenado xy é diferente do conjunto xy. Por quê? Porque no conjunto, que não importa a ordem dos elementos, importa que todos os elementos que estão naquele conjunto continuem naquele conjunto, né? Por exemplo, um conjunto é formado pelos números naturais, ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Mas eu poderia colocar esses números em qualquer ordem, certo? Que ainda assim formaria o conjunto dos números naturais, tá? Ainda assim formaria o conjunto dos naturais. Então, um par ordenado não é a mesma coisa que o conjunto xy, porque xy é igual a yx. Mas xy é igual a yx se e somente se x for igual a y. Então, esse par ordenado aqui só é igual a esse par ordenado se x for igual a y. Até aí ficou alguma dúvida, galera? Tem alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Por enquanto não, né? Vocês sabem o que é produto cartesiano? Sabem o que é produto cartesiano? O produto cartesiano é um produto, né, vamos dizer, produto direto, entre dois conjuntos. Suponha que esses dois conjuntos sejam x, y, por exemplo. O conjunto x, se você tiver aqui como se fosse x1, x2, né? O conjunto y, como se fosse y1, y2, y3, por exemplo, certo? Então, o produto cartesiano aqui entre x1 e x2 é como se você estivesse fazendo o produto aqui, ó. x1, pegando o produto aqui, você estaria pegando os pares ordenados, formados pela combinação de x1 com todos os y, x1, y1, aí depois x1, y2, x1, y3, né? E você também tem o dos x2, ó. x2, y1. Você está formando todos os possíveis pares ordenados, com primeira coordenada e segunda coordenada. x2, y2, x3, x2, né, y3.
tá? Aí você observa que aqui tem 2 elementos, aqui tem 3 elementos. 2 vezes 3 é 6, ficou 6 elementos. Você observa, então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, quando o primeiro elemento tem 2 elementos, quando o primeiro conjunto, né, tem 2 elementos, e o segundo conjunto tem 3 elementos, então o número total de elementos formados pelo produto cartesiano é o produto do número de elementos de cada um dos conjuntos, tá? Então é isso que ele faz aqui, ele vai definir produto cartesiano, certo? De 2 conjuntos, dado 2 conjuntos, produto cartesiano ou produto direto de 2 conjuntos, escrito nessa forma, é o conjunto de todos os pares ordenados, onde o primeiro termo pertence a x e o segundo termo pertence a y. Simbolicamente, você escreve o quê? X, né, y é igual a xy, todos os pares ordenados, onde x pertence a x e y pertence a y, tá? Então, isso aqui tá bem descrito, né? Se você tiver, então, x com m elementos e y com p elementos, né? São conjuntos finitos, né? Então, o produto cartesiano vai ser MP, ou seja, forma uma matriz com m linhas e p colunas. M linhas e p colunas. MP, certo? Então, o produto cartesiano depende simplesmente, vai ser o número de elementos do produto cartesiano, vai ser o número de elementos do conjunto X, vezes o número de elementos do conjunto Y, tá? Aí tem um negócio interessante, que isso aqui tá bem rápido, tá, pessoal? Isso aqui, a ideia aqui é simplesmente você construir o básico para poder chegar em funções, né? Tem muitas outras implicações aqui que a gente não vai estudar, tá? Então, o plano dimensional, né, ou seja, o plano cartesiano, né, é formado pelo produto cartesiano com R e com R, né? R e R. De R com R. Cadê aqui? Eu acho que eu passei aqui, tá aqui, não, relação binária não. Tá aqui. É o plano bidimensional R por R, onde R é o conjunto de números reais, e os pares ordenados têm a forma XY, onde X e Y são números reais. Tá? Subconjuntos do produto cartesiano são chamados de relações binárias. Nesse caso aqui, a gente tem, então, uma relação binária. Daqui a pouco eu explico para você o que é uma relação binária. Podemos representar um par ordenado como através de um ponto no plano, né? No plano R por R, por exemplo. Tá? Então, o par ordenado daquele plano, né, formado pela reta R com a reta R, você tem a imagem dele é um ponto. Tá? Os números do par ordenado são chamados de coordenadas cartesianas. Né? E a gente define a primeira coordenada como sendo abscissa e a segunda coordenada como sendo ordenada. Né? E você vai ver mais tarde, quando você estiver estudando função, a primeira coordenada, que é a abscissa, é o domínio da função, enquanto que a segunda coordenada seria como se fosse se você pegar todos os pontos que formam o par ordenado, é a imagem, né? Se você pegar todos os possíveis pontos que formem ou não o par ordenado, é o contradomínio. Às vezes, o contradomínio é igual à imagem, né? Mas isso a gente vai discutir daqui a pouco também. Tá? Até aí tá claro, pessoal, para vocês? Tá dando para entender? Tá de boas? Tá de boas, né? Pronto. Então, aí antes de novo, antes de formalizar o conceito de função, a gente vai falar de um gráfico de uma função. O que é o gráfico de uma função? O gráfico, obviamente, é uma tentativa de expressar visualmente os dados. Tá? Dados, valores numéricos, de maneiras diferentes, né? Contanto que facilite tua visualização, facilite tua compreensão. Existem diversas formas de você criar um gráfico. Existe o gráfico de barras, o gráfico de colunas, o gráfico de linhas, o gráfico de circular, o Scarteprot, né, que é o gráfico de pontos, né, entre outros gráficos. Existe um bocado. Aí você sempre pode escolher a melhor representação que facilite o entendimento. Tá? E o outro detalhe, o gráfico de uma função, aí sim, né, o gráfico de uma função que você está definindo, aí a função, você veja que a função você está definindo como sendo de D para I, né? Você está
dando aqui um ponto de entrada e obtendo um ponto de saída, a função é como se fosse uma transformação linear, tá? Só que para ser uma transformação linear tem que ter algumas condições lá, que vocês vão ver isso em álgebra linear, quando vocês estiverem estudando, né? Dependendo do tipo de função, você tem uma transformação linear, né? Então, veja que o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados, né, na forma de x e f de x, ou seja, onde x e f de x com x pertencente a d, e, né, o y é igual a f de x, e a f de x pertence a i, tá? Só tem um detalhe nisso. Para ser um gráfico de uma função, você tem duas condições a serem seguidas, a serem aceitas para ser um gráfico de uma função. Primeiro, para todo x que pertence a x, existe um par ordenado xy, cuja primeira coordenada é x. Beleza. Então, para todo x que pertence a x, significa dizer que se você tiver um conjunto, né, um conjunto x, vamos dizer assim, com elementos do tipo 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 elementos aqui, então todos os elementos de x têm que estar conectados com os elementos de y. Se eu tiver aqui 1, 2, 3, 4, né, aí o 1 está ligado com 4, o 2 está ligado com 3, o 3 está ligado com 1, o 4 está ligado com 2 e o 5 está ligado com 1, por exemplo, respeita a primeira condição, que todos os elementos de x estão ligados com y. Respeita a primeira condição, né? Então, você tem que ligar todos os elementos de x que pertencem a x a y. Só que a segunda condição diz o seguinte, que você não pode ter dois elementos de x ligados ao mesmo elemento de y. É isso que diz a segunda condição, para ser o gráfico da função. Então, de acordo com esse conjunto aqui, veja que o 5 e o 3 estão ligados a 1. Então, isso aqui não forma pares ordenados, né? Mas não forma o gráfico de uma função. Então, isso aqui não é um gráfico de uma função, né? E para ser o gráfico, você vai lá, traça a reta de forma bidimensional, né? Aí você representa os pontos aqui, que são pares ordenados. Então, aqui você teria A1, B1, por exemplo. Aí aqui você tem A2, B2, né? A2, B2, e assim por diante, A3, B3, certo? Aí, a ligação entre esses pontos, depende de ver como é que está a ligação entre esses pontos, é que forma a função, tá? Então, você conecta esses pontos aqui e forma uma função. Mas é isso que ele está dizendo aqui, ó. Então, para ser o gráfico de uma função, é um conjunto de todos os pares ordenados, né? Que pertence ao produto cartesiano, tal que y é igual a f de x, ou seja, x e f de x, com x pertencente ao x, tá? E a relação binária, o que é a relação binária? Deixa eu ver aqui. Uma relação binária é uma comparação entre dois objetos, tomado em uma ordem definida. Os objetos podem estar ou não de acordo com alguma regra. Toda relação é um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto de partida e o segundo elemento pertence ao conjunto de chegada. Então, uma relação binária, você tem aí um produto cartesiano, certo? Um produto cartesiano. Mas aí você tem, ó, que é uma comparação entre dois objetos tomado uma ordem definitiva, ou definida, né? Você tem uma ordem bem definida aqui, esse negócio. Ele vai de x tem relação com y, certo? No fim das contas, é isso que ele está dizendo. E além disso, né, o domínio de R de uma relação é o conjunto de todos os primeiros elementos que pertencem a R. O domínio, então, é o conjunto A aqui nesse caso, né? Então, o domínio de uma relação é o conjunto dos primeiros elementos do par ordenado, ou seja, a abscissa. A imagem é o conjunto dos segundos elementos, né? Ou seja, a imagem é um f de x. No caso, assim, o domínio de A e a imagem é um subconjunto de B, tá? A imagem é um subconjunto de B. Né? E B, em si, o conjunto B, como todo, é o contradomínio, tá? O gráfico de uma relação entre dois conjuntos x e y do produto cartesiano é formado pelos pares ordenados, ou seja, o gráfico é todos os pares ordenados x e y, contanto que você tenha x relacionado a y. E é dessa forma que a gente também vai definir função. É em termos do conjunto, tá?
em termos de conjunto, em termos dessa linguagem um pouco mais simbólica. Aí só que a gente tem que ter cuidado no seguinte sentido, que desse jeito aqui a gente está definindo função de uma forma um pouco formal, bem formal e presa, né, relacionada ali simplesmente a conjuntos. Mas a definir com função é necessário a gente transmitir uma ideia intuitiva da função, como correspondência, né, como a transformação, como a dependência, uma grandeza em função de outra, o resultado de um movimento, uma translação, uma rotação, e não apenas um conjunto de pares ordenados. Então, função tem uma interpretação mais ampla do que simplesmente um conjunto de pares ordenados, tá? Um conjunto de pares ordenados, onde o primeiro é o domínio e o segundo é a imagem. Vai muito mais além, certo? Existe, então, um certo dinamismo, né? Um certo movimento. Então, agora a gente entra na definição de função afim. Pessoal, se tiverem ficando nenhuma dúvida até o momento, vocês podem perguntar se tiverem dúvida, tá? Se não tiverem, a gente dá sequência aí. Não entendi direito, domínio, contra domínio e imagem. Tá, eu te explico já isso aqui novamente, tá bom? Vou explicar de uma forma um pouco mais desenhada. Deixa eu definir função, aí depois eu vou explicar isso aí, tá bom? A função, no início do século XX, com a teoria plenamente desenvolvida, surge a definição de função, tá? A definição de função é um subconjunto de pares ordenados, formados pelo produto cartesiano de dois conjuntos, em que x pertence a x, y pertence a y. Tá? X é o domínio, Y é seu contradomínio. De tal forma que para todo X que pertence a X, existe um único Y que pertence a Y. Tal que Y seja a imagem de X pela transformação. Tá? Vamos aqui pegar esse cara aqui, vamos explicar o que foi que a gente entendeu. Certo? De uma forma ampla, você tem que a função é como se fosse aqui, a função é uma transformação de dois conjuntos, X para Y. Certo? O xzinho são todos os elementos de x que pertencem a x. Esse xzinho aqui forma o domínio da tua função. Todos os elementos de x é o domínio da função. O y, todos os elementos de y é o contradomínio. Todos os elementos de y, contradomínio. Todos os elementos de y. Mas nem toda relação que está aqui, nem todos os x estão conectados a todos os y. Na realidade, todo o x está conectado a algum y, mas nem todo o y está conectado ao x, certo? Então, na realidade, o que você pode ter aqui é alguma coisa aqui que não está todo mundo conectado, mas aquilo que está conectado é a imagem, certo? De uma linguagem um pouco mais de conjuntos. Suponha que aqui é o conjunto x. O conjunto x é formado por A, B e C, né? A, B e C. Aqui seja o conjunto Y. Aí aqui a gente vai colocar U, V, W, S e R. Certo? Veja que aqui, se você tem uma relação, uma função de x para y, quem é o domínio? O domínio da função f, vai ser o conjunto A, B, C. É o conjunto X. Mas por que ele tem que ser o conjunto? Porque todo X está ligado ao Y. Todo X está ligado ao Y. Para cada X, né, tem um Y ligado. E apenas um. Para cada X que você tem aqui, você tem um Y ligado. Tá? Aí vamos lá. Quem é o contradomínio? Contradomínio da função f. O contradomínio são todos com os elementos do Y. Ou seja, U, W, S, R, V. Todos os elementos, o contradomínio. Mas quem é a imagem? Quem é a imagem de F? É simplesmente aqueles que só estão ligados. Ou seja, U, W e S. Tranquilo? Deu para entender? Ficou claro isso? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá? Então, a função acontece isso, basicamente isso, né? Você tem aí... Pois não. Você pode só voltar naquela imagem lá que você tinha desenhado. Pronto. Aqui? É isso. Obrigado. Pronto. Para tirar um print, né?
Simbolicamente, né, então você escreve a função dessa forma. Obviamente, se a definição é abstrata, não mostra a maior característica da função, que é a mobilidade, né? Ela não mostra isso, é uma definição altamente abstrata, que você está pegando ali conjuntos ali, definindo a partir de conjuntos e acabou-se, né? Mas a ideia de função não é só essa, obviamente, essa definição formal, tá? O que ela representa é bem maior do que isso, né? Só que aí, quando a gente pega aí, agora vamos lá, vamos definir função de primeiro grau. Ali é a definição de função de um termo bem geral. Quando você pega, então, isso aqui, você pode ter aqui esse f como sendo um f de qualquer jeito. Para ser do primeiro grau, ele é escrito dessa forma, mx mais b, né? Ou seja, é uma função afim, escrita como se fosse mx mais b, tá? Essa função, ela tem m e b, são constantes, reais, x é a variável independente, né? X é uma variável independente. Então, aqui, esse x aqui vem aquela história do estudo da variação, né? M, ou coeficiente m, especifica a taxa de variação da função, né? O número b, ou coeficiente b, é denominado coeficiente de translação, o qual, em algumas situações, pode ser chamado também de valor inicial da função, tá? Aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco cada uma dessas ideias, o que é que representa cada uma dessas constantes, né, e quais são as suas interpretações, e como a gente pode construir gráficos, né, usando o Python. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, quais são os casos particulares a partir daquilo, né? Se você tiver A igual a 1 e B igual a 0, você tem uma função chamada função identidade. O que é que representa essa função identidade? Para cada valor de x, você tem o mesmo valor f de x. Ou seja, se você dá o valor de entrada e o valor de saída é igual, você tem, então, a função identidade. Tá? Que são translações, ou aquele que você tem, você dá uma entrada, aí você modifica um pouco, soma mais um pouco e você faz uma translação. O ponto que você esperava é aquele ponto mais um x, mais um b, né? Então, você está dando uma translação. Né? A função linear significa dizer que você tem um crescimento linear, né? É uma função do tipo a vezes x. Ou seja, você dá a entrada, x, né? E o teu f de x depende desse valor de a. Então, esse valor de a ele pode ser valor crescente ou decrescente. Pode estar crescendo mais ou crescendo menos, né? E assim por diante. E tem a função constante. Todas essas funções aqui são funções afim, né? Aí, como é que a gente escreve isso no Python, né? Porque já que eu estou usando esse ambiente aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente escreve isso no Python, né? E vou mostrar para vocês como é que a gente pode simplificar essas coisas. Na linguagem Python, a gente representa a função 2x mais 3, por exemplo, como sendo lambda x, né? Existe outra forma de você representar, que é essa função f igual, né? Que você está definindo. Esse lambda x é uma função anônima, né? Esse lambda, né? X, 2 pontos. Aqui, 2x mais 3 é a função, então. 2x mais 3 é a função. E o vezes daqui, né? O asterisco, né? E se você pedir aqui o f de 5, ele vai te dar um 13, tá? Por quê? Porque no lugar do x, você vai substituir o 5. E 2 vezes 5 é 10. 10 mais 3 é 13. Então, é isso que ele faz de imediato, tá? Aí, a grande questão é, e como é que eu posso construir o gráfico de uma função, né? Aí, quando você fala em construir o gráfico da função, lembra que o gráfico está relacionado diretamente com o par ordenado. Então, para poder você construir o gráfico, você precisa saber quais são os pares ordenados. Então, primeira coisa, pega os valores de x, substitui na função. Monta uma tabela de valores, né? Qual o valor de entrada, qual o valor de saída. Tu monta uma tabela de valores, depois de tu montar essa tabela de valores, coloca no plano cartesiano esses valores. Então, tu vai ter vários pontos, né? Aí, tu vai lá e conecta esses pontos. E aí, tá feito o gráfico. Certo? Como exemplo, né? A gente tem aqui, como exemplo. Cadê aqui? Tive que dar 2 cliques aqui. Como exemplo, né? Suponha que você tem aqui a mesma função, 2x mais 3. Aí eu quero uma lista de valores para a função f. Só que essa lista eu vou pegar de menos 5 até 5. Só que o 5 ele não conta, né? Ele conta, como ele está pegando aqui o passo de 1, né? Um passo de 1,
Então, ele vai pegar aqui menos 5, menos 4, menos 3 e assim por diante, até 4, tá? Então, quando você vai pegando aqui o menos 5, 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 mais 3 dá menos 7. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. E assim por diante. Então, aqui você criou a lista de todos os valores de f, né, para esse range, né, de menos 5 até 5. Certo? Então, quando você pega essa lista, como ele mostra bem aqui, ó, quando você pega essa lista, você vai lá, olha, então eu vou pegar essas duas listas, a lista de f e a lista de x. A lista de x é esse range de menos 5 até 5. A lista de f está aqui, são esses valores, tá? E vou mandar plotar, fazer um scatter plot, ou seja, um plot de pontos. Aí eu fiz o plot de pontos, certo? E eu fui lá e tracei mais outro gráfico, colocando uma reta, conectando cada um dos pontos. Aí esse em azul é o gráfico da função. Esses pontos aqui são pares ordenados formados, tá? Ou seja, eu posso simplesmente pegar uma função, como por exemplo, cadê aqui? 2x menos 6, tá? Fazer uma lista de x e de y. Tá aqui a lista de x e tá aqui a lista de y. A cada valor de x, você tem um valor de y associado. Você monta o par ordenado. Você montou o par ordenado e você traçou a função, o gráfico da função, a linha. Conectou esses pontos. Você tem um gráfico da função, né? Então, toda vida você faz isso, essa brincadeira. Aí, quando você olha para os casos particulares, veja que o gráfico dessa função afim, né, é uma reta, né? Veja que ela é uma reta. Aí, nos casos particulares, por exemplo, função identidade. Para cada valor de entrada, você tem o mesmo de saída. Ó. Cada valor de entrada, você tem o mesmo de saída. Né? Aí, quando você conecta os pontos, você observa ó, que ele forma uma reta, né, aqui, e ele passa pelo 0, 0, vai de 5, 5, assim vai, 20, 20, e assim por diante. Tá? Se você pegar agora as funções que tem uma translação, veja o que é que acontece. Olha, eu passava lá no 0, né? Quando você tinha identidade. A entrada era 0, a resposta era 0. Aqui a entrada é menos 5 e a resposta é 0. A entrada é 0 e a resposta é 5. A entrada é 5 e a resposta é 10. Você faz a translação em 5, né? E você pode observar isso também no gráfico, tá? Só para vocês terem ideia, então, vamos pegar agora o mais 5, menos 5. Vamos pegar agora, por exemplo, se você tiver 1, deixa eu diminuir aqui o zoom aqui, que dá melhor para vocês verem. Acho que dá. Se você tiver aqui, ó, x mais 1, x mais 13, x mais 25, x mais 73, por exemplo. O que é que você espera que aconteça, né? Que como é uma translação, veja o que é que está acontecendo. Ó. Aí em azul está x mais 1. Em laranja aqui, ó, x mais 13, x mais 25, x mais 73. Veja o que é que está acontecendo. Ele está fazendo isso aqui, né? Se eu modificar aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, eu não quero 13 não, eu vou colocar aqui menos 13. Aqui, ó, menos 13. Aqui é menos 13, ó. Menos. Vou mandar rodar aqui, né? Opa. Conta disso aqui. É o ponto inicial. Tá aqui de menos 20 aqui. Vai rodar, será? Eita, porra. Será que eu cometi algum... Só roda se for positivo, é? É para rodar o negativo também. Só que aqui eu tô esquecendo de alguma coisa aqui. Depois eu vejo isso com vocês aí, com calma. Tá aqui mais, vou botar aqui mais 213 aqui, só para garantir aqui que vá. Eu quero diferente. 213. Vai rodar? Por que que não roda? Tá dando um erro aqui. O NP não tá definido. Tá. Deixa eu... o pacote lá, né? Primeiro pacote não tá definido aqui, tá aqui. Eita. Tem que definir o NumPy. Foi mal, pessoal.
Voltando aqui, agora vai dar certo. Achei estranho. Cadê aqui? Aqui. Pronto. Vamos lá, o 213 lá foi o que foi que aconteceu. Você tinha 13, ele foi lá para 213. Ele só fez a translação, né? Então, você tá fazendo essa brincadeira, né? Aqui depois eu vou botar aqui, botar logo aqui, import. Acho que é no Py. As NP. Para poder garantir. Se eu colocar aqui menos 13, menos 213, menos 13, será que vai agora? Aqui eu vou colocar aqui. Menos 15 aqui. Então, colocando lá menos 13. Ó, o que aconteceu com menos 13? Cadê aqui? Isso aqui é menos 13. Menos 13 aqui está em laranja, ó. No lugar dele translacionar para cima, né? Ele translaciona para baixo. Tá? Menos 13 mesmo que eu coloquei? É menos 13. Beleza pura, pessoal? Deu para entender que o B tem essa função? Né? E quando você pega uma função constante, acontece isso aqui, ó. Então, uma reta na horizontal. Uma função constante, acontece isso. Até o momento tá claro para vocês, né? Tá dando para entender assim, né? Aí, quando você pega agora uma função linear do tipo mx, né, e você vai variando m, né, para cada um dos m's aqui, ó, o que é que você consegue observar quando você varia m? O que é que você consegue observar quando você varia m? Né, ó, o 0,5 em azul, o laranja 2x, o verde 5x, 10x vermelho, e o purple, o violeta, né, é 20x. O que é que você consegue enxergar? O que é que você pode falar? Muda o ângulo da reta, né? Um aí colocou aí, né? Você consegue ver, né? Fica claro que esse ângulo daqui para cá, né? Ó, tá aumentando, né? Esse ângulo aqui, ó. Tá acontecendo isso aqui, né? Ó. Você tem uma modificação nesse ângulo, né? Então, veja que tem uma modificação entre o ângulo. Mas como é que a gente obtém esse ângulo, né? O que é que representa esse ângulo? E o que acontece exatamente também aqui, ó, veja que você também muda a taxa de crescimento, né? Positivo, está crescendo a função, e quanto maior for esse m, mais rápido está crescendo isso, né? Porque você observa, ó, que o f de x aqui para ser 100 aqui, ó, o x aqui era 10, e aqui para ser 100, o x aqui ele é 100, ele está em 5, né? Ou seja, ele precisa da metade da entrada para dar o mesmo valor. E quando é negativo, você tem um decrescimento. E também varia o ângulo, tá? Também modifica o ângulo. Quando um é positivo e o outro é negativo, você tem um crescendo e você tem outro decrescendo. Certo? Aí vem a grande questão. O m da tua função, ele representa o quê? O crescimento e o decrescimento. A variação do ângulo com o eixo. O coeficiente angular, né? Aqui é comportamento, tá, pessoal? Comportamento. Como esse tipo de erro. Da proporcionalidade entre grandezas x e y. Enquanto que o coeficiente b representa o quê? A translação, né? Ou o valor f de zero. E aí tem uma discussão aqui, tem um exercício, por exemplo, depois vocês podem fazer esse exercício, do que é que acontece com o b, o que é que acontece com o teu sistema, quando você tem um valor inicial, né? Que o índice b representa um valor inicial. E as representações, né, ou significado das constantes M e B depende do contexto que estão inseridas, né? Por exemplo, M pode ser velocidade, mas M também pode ser aceleração. B pode ser, por exemplo, o espaço inicial, mas B também pode ser a velocidade inicial, né? Isso no contexto de movimento retilíneo uniforme, por exemplo, tá? Então, M e B depende de qual tipo de contexto que você esteja trabalhando, tá? Aí vamos olhar agora para a história do coeficiente angular, vamos olhar agora para a história do ângulo.
f de x é igual a 2x mais 3. Suponha que você tem essa função. Aí eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x, reta paralela ao eixo y, tá? E eu vou calcular, toda vida que você tiver aqui 2 pontos, a f de 3 menos a f de 2, dividido por x, que é 3 menos 2, e o resultado é 2. F de 4 menos f de 3, 4 menos 3, e o resultado é 2. F de 4 menos f de 2, 4 menos 2, e o resultado final é 2. Ou seja, sempre quando você pega a razão da f de final menos a f inicial dividido por x final menos x inicial, o resultado é uma constante. Tá? Então, veja o que é que acontece aqui quando eu tento traçar isso aqui para vocês e mostrar esse gráfico aqui para vocês da função 2x mais 3, está aqui. Você tem aqui o gráfico da função 2x mais 3. E a relação da altura pelo comprimento é sempre igual a 2. Veja, daqui, ó, aqui tem 3, aqui tem 13. Então, essa altura vale 10. Né? Aqui tem 0, aqui tem 5. Então, essa distância vale 5. 10 dividido por 5 é 2. Essa altura aqui tem, vai do 5 até o 11. Então, tem 6. Dividido por, essa daqui tem 4 e aqui tem 1. 4 menos 1 é 3. Então, isso aqui vale 2. Veja que está sempre dando 2. O resultado sempre é 2. Tá? E se você olhar que se o resultado sempre é 2, essa distância aqui, que é a altura dividido pelo comprimento, é sempre 2. Mas aqui o m também é 2. Como o m é igual a 2, m também é como se fosse o quê? A relação da altura pelo comprimento. A altura, se você pensar em ângulo, questão de ângulo, né? O ângulo está aqui, o ângulo θ. Se você pensar em ângulo, é o cateto oposto ao ângulo e aqui é o cateto adjacente. Certo? Então, m é como se fosse o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que significa dizer isso? Quem é cateto oposto para o cateto adjacente? É o tangente do ângulo. Então, a tangente do ângulo vai ser a cateto oposto para o cateto adjacente. Ou seja, é igual a m. Então, a tangente do ângulo é igual a m. Tá? Então, o ângulo que forma com a horizontal, né? A tangente do ângulo que forma com a horizontal é o valor de m. Certo? Aí, como é que você faz para determinar isso? Né? Obviamente, você vai construir aqui o gráfico, né, do coeficiente angular, que você pode observar aqui que é cada um dos m's, ó, aqui, cada um dos m's aqui, certo? Você constrói esse gráfico, você mostra que tem um ângulo diferente, tá? E você pode simplesmente pegar aqui, né, eu coloquei aqui a função, ó, substituir aqui no lugar do 2, eu coloquei 1, tá? Antes tinha um 2, eu coloquei 1. E você pode simplesmente calcular o arco tangente, né? Porque o m, você viu que a m é a tangente de θ. Aí a função inversa da tangente é o arco tangente. Vocês viram isso no ensino médio de vocês, né? Então, θ é igual ao arco tangente de x. Aí você vai só aqui, coloca importa o pacote de matemática, né? E você chama aqui o pacote de matemática, coloca aqui o arco tangente, né? A tangente de 1, o arco tangente de 1, então θ1 é igual a arco tangente de 1, e transforma em graus, né? Porque aqui você está transformando em graus e aqui você está obtendo em radianos, né? Aí você faz isso, manda printar, e está aqui o resultado. Ou seja, quando m for igual a 1, m é igual a 1, a tangente θ é igual a 1. Quando a tangente θ é igual a 1, significa dizer que o cateto oposto é igual ao cateto adjacente, tá? E esse tipo de coisa acontece quando você tem um ângulo de 45 graus, certo? E é isso que ele mostra por aqui. Então, quanto maior for o m, maior é o ângulo. Se você colocar aqui um 10, por exemplo, bem aqui 10, né? Veja o que é que acontece. Ó, 84. Se você colocar aqui que isso aqui é igual a 50, né? Veja o que é que acontece. 88. Chega um momento que ele fica muito próximo de 90, mas não dá 90 de jeito nenhum. Aí você teria um limite, né? Aqui, vamos botar aqui 85, por exemplo. Ó, dá 89. Né? Se você passar de 90 ele não vai calcular, né? Mas se você passar de 90, 91, por exemplo, olha o que vai acontecer.
Cadê aqui? 91. Aqui, 89 ponto alguma coisa, né? De novo. Se você botar aqui 120, né? 120, o que é que vai acontecer? 89,52, né? Então, vai chegar um momento que ele fica muito próximo, mas ao mesmo instante, não é ele fica muito próximo de 90, né? Mas não chega a 90 de jeito nenhum, tá? Mas isso é uma condição da tangente. Enfim, isso aqui tá para vocês podem brincar, observar como é que fica esse ângulo, como é que fica dependendo do M, sendo positivo ou negativo. Por exemplo, aqui eu poderia colocar aqui -1 aqui, né? Vamos ver o que é que ele vai fazer aqui. Veja que o ângulo foi -45. O que é que significa dizer que é -45? Porque no lugar dele estar para o eixo X, ele está para o eixo X. No lugar dele estar como é que se diz? No primeiro quadrante, ele está no quarto quadrante, né? Então ele faz isso aqui, faz essa modificação. No lugar do ângulo está na direção anti-horária, ele está na direção horária, né? Com relação ao eixo X. Então, quando você varia a constante B, de novo, você está mudando essa translação. No fim das contas, você está mudando o ponto onde toca o eixo Y. Tá? Então, ele está tocando aqui em 3, aqui em 4, aqui em 5 e aqui em 8. Você está mudando o ponto onde toca o eixo Y. Certo? Aqui ele está tocando em 8, aqui em 5, aqui em 4, aqui em 3. Então, o B é o ponto onde toca o eixo Y. O B. E quem é a raiz? A raiz é o ponto do gráfico que toca o eixo X. Quais são os pontos que o gráfico toca o eixo X? É a raiz. Quem é a raiz? É onde você assume que o f de x é igual a zero. Né? Quando você assume que você tem uma equação do tipo mx mais b, e você está assumindo que a f de x é igual a zero, significa dizer que mx mais b é igual a zero, ou seja, que mx é igual, que está positivo passa para o outro lado negativo, e que x vai ser igual, esse aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x vai ser igual a menos b sobre m. Isso é a raiz. Quando você fala raiz, é aonde toca o eixo x no gráfico, tá? Toda vez que você fala em raiz, é onde toca o eixo x no gráfico. E você consegue ver isso dessa forma aqui, né? Aqui ele vai tocar lá embaixo, lá, né? Mas aqui em diante, aqui a gente vai conseguir mostrar isso. Veja que se você tiver duas funções diferentes, né? 2x mais 3, menos 3x mais 3, são duas funções diferentes. Uma está crescendo, a outra está decrescendo. E você tem o mesmo b. Se você tem duas funções diferentes e você tem o mesmo b, ele vai sempre tocar o eixo x e eixo y no mesmo ponto. Ó, aqui eu botei, cadê aqui? Menos 3. Eu vou botar menos 2, ou menos 2 não, vou deixar 3. Ó. Vou deixar 3, para ver o que é que acontece, para mostrar para vocês. Quando eu deixo 3, ele, no lugar dele dar decrescendo, ele está crescendo. Mas olha, ele está tocando o eixo y no mesmo ponto. Então, B define qual ponto que passa no eixo Y, tá? E aqui, o ponto que está tocando o eixo X é a raiz. Quem é essa raiz aqui? Aí aqui a gente vai olhar aqui, ó. Uma delas, todas as duas está menor do que menos 2. E uma delas está bem próximo de menos 1. Vamos ver aqui. Uma delas aqui. A raiz, você lembra? Não sei se você lembra. X é igual a menos B sobre M. Aí você substitui aqui, ó, o menos b, menos 3, sobre m, que é 3. Então, a raiz é menos 1. A gente acabou de mostrar que o ponto lá toca no menos 1. E a outra raiz, né, aqui, que é dessa função aqui, é menos 3 sobre 2. Ou seja, está lá no 1,5. Aí você vai lá e olha lá, eu estou dizendo que uma está menos 1 e a outra está menos 1,5. Né? Então, você vai lá e olha lá, você vai perceber que uma realmente está na metade do 2, está aqui, menos 1, e a outra está na metade da metade, né? Então, está aqui, menos 1,5. Beleza pura até aí, pessoal? Tá tranquilo até aí? Ficou alguma dúvida? Muda o ângulo da reta? Ah, não, isso aqui foi uma resposta, né? Tá.
Considera que você tem uma função, né? Você agora é investigador. Você agora é investigador, né? E você tem um conjunto de dados onde você precisa definir o modelo daqueles dados. O que é que vai acontecer com aqueles dados? Como é que a gente pode traçar aqueles dados, né? Na função do primeiro grau, você só precisa de 2 pontos para traçar o gráfico e determinar quais são os... Como é que é o comportamento da função. Só precisa de 2 pontos. Aí você pega 2 pontos quaisquer, porque, né, lembrando da parte de geometria analítica, por 2 pontos passa uma reta. E apenas uma reta. Né? Por um ponto, um único ponto, passa infinitas retas. Tá? Passa infinitas retas. E assim por diante. Por 3 pontos, aí depende. Se os pontos forem colineares, ou seja, estiverem na mesma linha, né, passa uma única reta. Se eles não forem colineares, você tem aqui 3 pontos quaisquer aqui, né, e você observa que você pode passar uma reta passando por esse ponto, uma reta passando por esse ponto e uma reta passando por esse ponto. Então, passa 3 retas. Se você tiver 4 pontos não colineares, né, isso aqui vocês devem ter visto em geometria, 4 pontos, né, aí você começa a aumentar o número de retas que passa, né, porque você vai passar aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, né, sempre por 2 pontos passa 2 retas, mas aqui também tem outra, ó. Aqui também tem uma, aqui também tem uma, não sei se eu liguei com todo mundo já, acho que sim, né, então ficou 6 retas, então com um ponto é infinito, com 2 pontos, uma reta, 3 pontos, 3 retas, 4 pontos, 6 retas, se você tiver 5 pontos, não sei, né, mas você tem como definir quantas retas passam por determinada quantidade de pontos, tá? Mas a ideia aqui que eu quero dizer para vocês é que você precisa ter 2 pontos, você só precisa ter 2 pontos para dizer qual é a reta que passa por esses 2 pontos, né? Para escrever a equação que passa por esses 2 pontos. Aí, por exemplo, se você tiver o ponto, x0, y0, x0, y0, x1, y1, certo? São pontos de uma reta, ou seja, são pontos de uma função de primeiro grau, do tipo f de x igual a mx mais b. Aí você substitui aqui, ó. Quando for y0, ó, esse ponto aqui, y0, isso aqui significa dizer que você está pegando mx0 mais b. Quando for y1, significa dizer que você está pegando mx1 mais b, né? Se você pegar essas duas funções aqui, m, x1, se você pegar essas duas funções e você subtrair, se você fizer subtração, né, de baixo menos a de cima, de baixo menos a de cima, você quer ficar y1 menos y0, mx1 mais b menos mx0 menos b, né, porque você está subtraindo todo mundo aqui de cima, esse b cancela com esse b, vai ficar y1 menos y0 igual a mx1 menos mx0, tá? Você pode colocar aqui o m em evidência, então vai ficar y1 menos y0 igual, colocando o m em evidência, vai ficar x1 menos x0, aí você descobre quem é o m, porque esse cara está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Observe que isso aqui também está relacionado àquilo que a gente já viu. Isso é uma altura por comprimento. Você lembra aquele triângulozinho que a gente fez? Altura por comprimento, né? Então, o m é simplesmente o y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. E o b vai ser definido agora, lembrando que o b era y0 igual a mx0 mais b. Como você determinou o m, né, você substitui aqui o m, né, aí você vai ter aqui y0 igual a m, que é y1 menos y0, dividido por x1 menos x0, vezes x0 mais b.
Aí você descobriu quem é esse cara aqui e resolveu quem é o sistema, tá? Você só isola o B aqui, então o teu B vai ser igual a y0 menos, aí aqui vai ficar y1 menos y0 dividido por x1 menos x0 vezes x0, tá? Então você descobriu quem é teu M e quem é teu B, sem saber quem é a função, apenas sabendo quem são os dois pontos, tá? E é isso que é tentado mostrar aqui através do Python, né? A gente consegue descobrir quem são essas variáveis a partir disso, certo? Um caso interessante, né, que é um caso de curiosidade, tá, pessoal? Que aí entra a parte que é função de duas variáveis, né? Mas a gente não vai ver isso, é só curiosidade, tá? Então, se você for pegar uma função de duas variáveis, né, quando você tem um f de x e y, você tem aqui, então, o gráfico é tridimensional, tá? É no espaço, certo? F de x e y. F de x, y e z, eu não sei como é que a gente pode desenhar isso, porque isso fica em 4 dimensões, tá? F de x é bidimensional, f de y é bidimensional, mas f de x e y é tridimensional, e assim por diante, tá? Então, você pode criar aqui duas funções quaisquer, que são dois planos, né? E você pode observar que você tem uma reta aqui, você tem uma reta aqui, você tem uma reta aqui, você tem uma reta para cada um dos eixos, para cada tipo de eixo você tem uma reta, certo? Mas aqui é só título de curiosidade, depois vocês conseguem fazer. E esse gráfico aqui está relacionado, né, com, obviamente, com o produto vetorial entre retas, mas isso tem a ver também com geometria analítica, né, coisa que também vocês não precisam ver. Eu já falei para vocês como é que determina o zero da função, e aqui você pode até colocar, ó, aqui o ponto qualquer que você tem, é o B, aqui o M, né, que você tem, então você pode substituir isso aqui e colocar uma função qualquer. E se você pegar essa divisão aqui, isso aqui dá 7, essa divisão, né, 1050 dividido por 150, isso aqui dá 7. E aqui eu estou traçando um gráfico onde você vai ter a função, né, em azul, e você vai ter o ponto que toca o eixo X. Tá vendo? Você traçou o gráfico, de uma certa forma, ele consegue plotar o gráfico, e além de plotar o gráfico, ele plota o zero, certo? Ou seja, ele coloca lá o ponto zero. E ele coloca também, né, aqui o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas, ele plota também o zero da função, tá? Através de um ponto, né? Então, é possível você fazer isso também usando Python, é possível visualizar isso no tamanho do Python, né? E o zero da função é o ponto que toca o eixo X, de novo, ponto que toca o eixo X, tá? Se você der continuidade aqui, por exemplo, você pode construir o M, mostrei para vocês, né, através dessa parte aqui, você tem uma função desconhecida, você quer construir o M, você constrói desse jeito. Isso aqui não importa qual é a ordem, tá? O importante é que a ordem que está em cima também tem que ser igual à ordem de baixo. Se você tem y0 menos y1, e embaixo você tem x0 menos x1. Se você tem y1 menos y0, embaixo você tem x1 menos x0, tá? A ordem de início em cima tem que ser igual à ordem de início embaixo. Então, aqui ele deu 2 pontos, né? Veja que você tem 2 pontos quaisquer aqui, tá? E quando você tem 2 pontos quaisquer aqui, x1, y1, aí você coloca esses pontos, né? E tá aqui os pontos que você coloca, e você consegue, a partir desses 2 pontos, traçar uma reta que represente esses 2 pontos. Como é que eu traço isso? De novo, como é que você determina o M, como é que você determina o B, e o próximo, aqui, é como é que você escreve a função. A função não é mx mais b, sendo que o b você determinou pela relação lá, né? Quem é o x0, quem é o x1, quem é o y0, quem é o y1, tá? Então, você consegue construir a parte gráfica a partir desses 2 pontos, tá? E outro método é olhar em relação ao ângulo, né? Só que isso aí eu vou deixar para vocês dar uma lida, né? Que são quase 5 horas. Uma outra coisa interessante de funções é que agora você pode prever o futuro, né? Você tem condição de prever o futuro, prever o que vai acontecer nos próximos passos, certo? Aí isso é interessante para quem vai estudar estatística. Então, daqui a um tempo vocês vão estar vendo estatística, aí vocês vão estar vendo um gráfico cheio de pontos, né? Como esse daqui, cheio de pontos. Aí você quer traçar o melhor modelo para os teus pontos.
Então, como é que tu faz para traçar o melhor modelo para os teus pontos? Então, tu pode traçar isso pelo fato de ter tentativa e erro, tentar traçar o maior número possível de retas que satisfaça, que passa por 2 pontos, ou passa pela maior quantidade possível de pontos, ou se aproxima, né? Se ajusta melhor aqueles pontos, tá? E depois você calcula uma coisa chamada erro, né? Função erro, que é essa parte aqui, né? Que depende da variância que vocês vão ver lá a estatística. Isso aqui é só uma aplicação a mais, tá, pessoal? Vocês vão ver lá a estatística. E você consegue calcular o erro e dizer, olha, essa reta é o modelo que mais se aproxima dos meus pontos, tá? Você pode ter até pontos aleatórios, e depois que você faz uma transformação nesses pontos, que vocês, quem for trabalhar com Big Data vai ter que fazer esse tipo de coisa, você tem vários pontos, aí você faz uma transformação do tipo PCA, por exemplo, né, que é uma análise também de componentes principais, onde você reduz a dimensão, aí você faz essa análise, aí você mostra o que é que vai acontecer e você consegue visualizar qual o melhor modelo, você consegue classificar, você consegue separar, você consegue identificar as coisas um pouco melhor, né? Então, essa é a parte introdutória, né? A parte que vocês vão pegar aí. Aí, enfim, pessoal, esse material foi compartilhado com vocês, né? Ele foi compartilhado com vocês, esse material. Espero que vocês tenham entendido a ideia de funções, essa ideia de como construir o gráfico, né? Eu falei um pouco mais rápido no final aqui. E deixei aqui alguns exercícios para vocês testarem, colocarem seus conhecimentos em prática, modificarem no sistema de vocês, tentarem construir o gráfico de vocês, tentarem identificar. São alguns problemas aí que vocês têm aí, que vocês podem brincar, né? Alguns exercícios que vocês podem brincar e tentar fazer, tá? Bom, eu vou... Professor, isso da geometria analítica, né? AX mais BX mais C igual a zero. Depende, cara. Se você estiver trabalhando com duas variáveis, se isso aqui, se zero aqui for igual a f de x e y, você está pegando as raízes aqui de x e y, né? Eu não sabia que a equação da reta era uma função de duas variáveis. Pode ser uma função de duas variáveis, mas não é exatamente uma função de duas variáveis, né? Você tem duas variáveis aqui e você tem uma em função da outra, né? Uma escrita como uma combinação linear da outra, tá? Aí, se você tiver esse zero aqui sendo igual a f de x, y, aí você teria uma função bidimensional, não uma função de uma dimensão. Isso daí é subtração de conjuntos. O que isso aí é subtração de conjunto, Marcos? Eu tava voando, mas já entendi. Já, tá. Beleza, cara. Eu tava perdidinho. Se encontrou, cara? Bom, pessoal, eu vou parar aqui a gravação. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Ah, depois você viu que dava pra fazer a reta, né?